Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Que vocês hoje tenham um dia profético, um dia abençoado, um dia maravilhoso, um dia alegre, um dia feliz na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que eu estou aqui mais uma manhã com vocês, trazendo café com Jesus, amém? Shalom, bom dia para aqueles que vão entrando, shalom, um dia abençoado, um dia feliz, um dia profético, avassalador na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Hoje é nosso segundo dia do nosso café com Jesus, amém? Para quem está participando agora, entrando agora, a gente está fazendo a leitura do Novo Testamento, né? Então, a cada live que a gente está fazendo, a gente está lendo 2 capítulos e eu trago também uma palavra profética para você, para sua vida, né? Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar então essa nossa live fazendo essa oração, apresentando o nosso dia para o Senhor, né? Chamando a presença do nosso querido, amado, doce Espírito Santo, amém? Então feche seus olhos, querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada, Papai querido, por nós termos a oportunidade de vir te buscar, de vir te adorar. Querido Espírito Santo, eu quero te convidar, Espírito Santo, para fazer parte dessa live. Espírito Santo de Deus, abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, Senhor Espírito Santo. Que a gente venha ter a revelação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente venha ter o entendimento, Senhor, daquilo que Jesus deixou escrito para nós. E que as palavras que Jesus tenha deixado para nós, escrito, Senhor, que vem como um rio de água viva, Senhor. Sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, Pai. Nos mostra, Senhor, um caminho a seguir, um direcionamento, para que a gente siga somente na Tua direção. Assim nós te rendemos graças e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, seja bem-vindo, para todos que vocês estão entrando, amém? Se você estiver ali na sua casa, abre sua Bíblia comigo, amém? Lá em Mateus capítulo 3, hoje nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4, amém? Todos os dias eu quero estar lendo com vocês 2 capítulos aqui na live e vou trazer sempre uma palavra, algo profético, um direcionamento, uma experiência, algo para estar auxiliando, ajudando, compartilhando com vocês, amém? Sobre como, vivenciar o novo em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então hoje a gente vai ler lá em Mateus capítulo 3, onde fala, da pregação de João Batista, amém? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham a seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores.
Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Aqui João Batista estava falando que João Batista batizava as pessoas, né, com água, mas viria Jesus, né? João Batista era primo de Jesus. Então João Batista, ele estava preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus. Amém? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então João Batista batizava as pessoas para o arrependimento. Quando Jesus veio, Jesus, batizava com o Espírito Santo e com fogo. Amém? O batismo de Jesus. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, vindo sobre Jesus, aqui está falando. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, no momento que Jesus foi batizado ali por João Batista, desceu a pomba que representava o Espírito Santo, e veio uma voz do céu, a voz do Pai, do Deus Todo-Poderoso, dizendo, que este é meu Filho amado. Amém? Que Jesus era o Filho amado e escolhido do Pai. Agora a gente vai ler o capítulo 4. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Davi, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui Satanás estava tentando Jesus lá no deserto, falando: se tu és mesmo filho de Deus, do Altíssimo, te atire daqui, porque ele dará ordem aos anjos, e você não morrerá. Mas aí Jesus responde, Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz,
e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está chegado próximo o reino dos céus. Amém? Aqui começou o ministério de Jesus na Galileia, né? Agora Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre os povos. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E ele os curou, e da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Então a gente leu aqui hoje o capítulo número 3 de Mateus e o capítulo número 4. Aí fica para amanhã o capítulo número 5 e o capítulo número 6. Amém? Então aqui tá falando, né, do início do ministério de Jesus. Aqui também tá falando que Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou a trazer pessoas, né, os seus discípulos, seus seguidores, para caminhar junto com ele. E quando Jesus começou a operar nos ministérios, já começaram as curas. Jesus também já começou a fazer as libertações, né, das pessoas que estavam enfermas. Jesus começou a curar as pessoas que estavam possessas de demônios, né? Então Jesus já começou o ministério dele já fazendo muita coisa, né? Então vinham pessoas de outras regiões, de outras cidades vizinhas, né, para serem curados, para serem tocados por Jesus. Amém? Então a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é sobre Jesus, é sobre o poder do jejum e o que o jejum faz na nossa vida, amém? Quando a gente entra na presença de Deus, quando a gente se posiciona na presença de Jesus, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente na nossa vida. Quando a gente não está na presença de Deus, a gente faz tudo pela força do nosso braço, amém? E quando a gente se posiciona na presença de Deus, quando a gente fala: Senhor, até aqui eu remei com os meus próprios braços, né? Eu fiz conforme a minha vontade, conforme as minhas forças conseguiam, mas a partir de agora eu estou na tua presença e eu me entrego a ti. Então, quando a gente entra na presença de Jesus, quando a gente vive, né, aquilo que Jesus tem preparado para nós aqui através da sua palavra, quando a gente começa a ler a palavra de Jesus, quando a gente começa a conhecer quem é Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na terra, o que nós temos para aprender com Jesus, a nossa vida, ela muda assim da água para o vinho, amém? E quando eu entrei para a presença de Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi entregar a minha vida a Ele e dizer assim: Jesus, até aqui eu fiz, eu andei, eu remei, né, no barco que representa a nossa vida, né? Eu remei com as minhas próprias mãos, amém? Mas agora, Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero que o Senhor reme junto comigo. E aonde foi que eu fiz o meu primeiro jejum? E muita coisa mudou através do jejum. Queridos, o jejum, ele tem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, a nossa mente. O jejum, ele muda toda a nossa visão, toda a nossa estrutura, né?
Quando eu falo para as pessoas assim, para experimentarem o jejum, começa a jejuar, faz um propósito com o Senhor, né? Pede para o Senhor vir com uma providência para sua vida juntamente com o jejum. Queridos, é porque eu fiz jejum, eu faço jejum, a minha vida, né, é de jejum. Eu tenho uma vida jejuada, muito correta, muito alinhada com o Senhor, porque Deus, porque Jesus, eles transformaram a minha vida num todo, através do jejum, através da entrega, através da renúncia. Então eu tenho como experiência trazer aqui para vocês que o jejum, ele não só está aqui para mortificar a nossa carne, mas ele está aqui para vivificar o nosso espírito, amém? Quando nós entramos num propósito de jejum com o Senhor, você começa a não mais dar tanto ouvido à tua carne, você começa a alimentar o teu espírito, amém? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, o jejum ele funciona assim, nós temos um espírito, alma e corpo, amém? Quando nós não estamos na presença do Senhor, o que fala mais alto é a nossa alma e o nosso corpo. A nossa alma é onde ela tem a vontade, os desejos, as emoções, né? Se você tem vontade de tomar um café, a sua alma é que deseja, o seu corpo vai lá e executa. Se você tem fome, você tem desejo de comer alguma coisa, a sua alma tem vontade, tem o desejo, o seu corpo vai lá e executa. Quando você entra num propósito de jejum, quando você fala assim, a partir de agora, eu vou fazer jejum, vou apresentar um pedido para o Senhor, né? A sua alma, ela começa a ser governada pelo seu espírito. Então o seu corpo ele começa a receber ordens lá do seu espírito e você começa a alimentar o seu corpo espiritual através da palavra, através da oração, de um louvor, ministração da palavra, né? Você vai a um culto, você alimenta o teu espírito com louvor, com leitura da Bíblia, então você começa a ter controle sobre a tua alma e sobre o teu corpo, amém? E é muito edificante, porque não só no espiritual o jejum ele nos beneficia, mas também é uma forma de você estar desintoxicando o seu corpo físico, amém? O seu corpo físico, por ele ficar ali de 8 horas a 12 horas, né? É o período que você determina o seu jejum, as suas regras, amém? Mas é um período que o seu corpo ele descansa, ele faz todo o processo de digestão, né? E você nesse período você está alimentando o seu corpo espiritual, que é o seu espírito, né? A sua alma, e você fica mais sensível ao mundo espiritual, você fica mais sensível a ouvir a voz de Deus, né? Você fica mais sensível a escutar aquilo que Deus tem para sua vida. Amém? Então, quando as pessoas querem um romper sobrenatural nas suas vidas, quando as pessoas chegam para mim e falam, pastora, eu quero viver algo novo em Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego, eu preciso que o Senhor me cure de uma enfermidade, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, porque dessa maneira eu não consigo mais. Eu sempre falo para as pessoas, né, que me procuram, que estão dispostas a viver algo novo em Cristo Jesus, façam um jejum, façam um propósito, fazem prova com Deus. Fazem prova com Deus. Faz um jejum de 8 horas, durante 3 dias, uma campanha de oração, renuncia, começa a renunciar a coisas que ocupam seu tempo, começa a renunciar a redes sociais, começa a renunciar a lugares, começa a renunciar à bebida, começa a renunciar ao pecado, começa a renunciar a tudo aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. E se você não sabe o que desagrada ao nosso Deus, vai para a palavra, vai para a Bíblia, começa a ler, começa a viver algo diferente na sua vida. E o jejum ele tem trazido para mim um romper sobrenatural. Eu tenho vivido muitas coisas diferentes, muitas coisas sobrenaturais na presença de Deus a partir do momento que eu me entreguei, a partir do momento que eu comecei a jejuar, que eu comecei a buscar, que eu comecei a acordar nas madrugadas, que eu comecei a orar. Queridos, se vocês soubessem o poder que tem de a gente dobrar os nossos joelhos no nosso quarto, no nosso secreto, ir lá e orar e falar, entregar o nosso coração para Deus. Se vocês soubessem o poder que tem isso nas nossas vidas, amém? Quando eu comecei a fazer isso, Deus começou a transformar a minha vida, mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de falar, mudar a minha forma de vestir. Hoje eu sou uma nova mulher em Cristo Jesus.
E eu digo para Deus, se eu soubesse que era tão bom estar na presença dele, eu tinha vindo para a presença dele muito mais tempo antes. Amém? Então essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje. O seu jejum, as suas regras. O jejum, ele funciona de que forma? Você vai determinar certo horário. Eu peço para vocês no mínimo 8 horas. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um exame de sangue, né? O laboratório sempre pede pra gente de 8 a 12 horas de jejum. E 8 horas é tranquilo. Então digamos que você vai começar a fazer um jejum no período da tarde. Você vai se alimentar ali no máximo até 5 ou 6 horas da tarde. Você vai orar, você vai apresentar o seu jejum para o Senhor. Você vai apresentar o seu pedido, o seu propósito para Deus, né? E você vai tomar somente líquido. Você pode tomar um chá sem açúcar, um café sem açúcar, água, né? Você pode tomar um chimarrão e você vai voltar a se alimentar só no outro dia, a partir das 6 horas da manhã, das 8 horas da manhã. Você determina quanto tempo de jejum que você vai ficar. Amém? Aí no momento que você está encerrando o seu jejum, você vai lá, você ora para o Senhor, você entrega o seu jejum e começa a viver. E nesse período que você está de jejum, pega a palavra, leia, escute um louvor, medite a palavra do Senhor, leia um salmo, tira tempo, né? Larga a rede social, larga a televisão, larga a Netflix, larga tudo aquilo que ocupa teu tempo, que não edifica teu espírito. Se conecte com a presença do Senhor Jesus, peça para Deus te trazer a presença do Espírito Santo. Ore para Deus te trazer transformações, ora para Deus te trazer experiências com Ele. E Ele vai te trazer, porque Deus, Ele está ansioso, Ele anseia pela nossa busca, Ele anseia pela nossa presença. Deus, Ele sabe tudo que vai sair da nossa boca, Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sente, Ele sabe todas as palavras antes mesmo de a gente pronunciar. Mas Deus, Ele espera ansioso para que nós tiramos tempo para Ele. Deus, Ele espera, porque esse é o único momento que nós temos de intimidade com o Senhor. A nossa entrega, a nossa busca, a nossa oração. Deus, Ele anseia pelo nosso tempo, Ele quer o nosso coração. E de que forma que a gente vai oferecer isso para Deus? É tirando tempo com Ele. Amém? Então, quando eu comecei a vivenciar esse tempo com Deus, quando eu comecei a renunciar a coisas do mundo para buscar a presença de Deus, coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. De muitas coisas eu fui curada, fui liberta, fui restaurada. Amém? Então vivam essa experiência com o Senhor. Viva algo novo em Cristo. Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. E como que está o nosso coração? Como que nós estamos posicionados na presença de Deus? Como que está a nossa família? Tem alguma área da sua vida que você precisa de cura, de libertação, de restauração? Peça para Deus. Peça para Jesus. Ele vem curar, Ele vem salvar, Ele vem libertar. Faça um propósito de jejum. Faz um propósito de campanha de oração. Se entrega na presença do Senhor. Queridos, Deus, Ele nunca deixa um filho, uma filha de mãos vazias. Nunca deixa. Ele nunca deixa um filho, uma filha que vai procurar por Ele, que quer algo dele e Ele não responde. Deus, Ele sempre responde porque Ele é Pai. Ele é poderoso, tudo Ele pode. Tudo é Deus. Tudo se faz Deus. Deus está em nossas vidas para nos trazer felicidade, abundância, prosperidade. Então tudo que a gente pedir para o Pai, Ele vai dar. Amém? Nós como pais, se nossos filhos pedirem pão, a gente vai dar pedra, a gente não vai dar pedra, a gente vai dar pão e muito mais. Assim é Deus em nossas vidas. Tudo que a gente pedir para Deus, Ele vai dar muito mais aquilo que a gente pedir. E muito mais Ele vai dar se a gente começa a entrar na presença dEle, se a gente começa a renunciar coisas do mundo para viver a palavra dEle. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então o jejum, ele tem um poder sobrenatural na nossa vida. Você começa a viver coisas na presença de Deus que você nunca tinha vivido antes. Você começa a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Você começa a ficar mais sensível à presença de Deus. Você começa a escutar a voz do Senhor. Você começa a caminhar na presença de Cristo. E Jesus começa a operar milagres na tua vida. Jesus começa a curar áreas da tua vida. Jesus começa a curar aquela enfermidade que você está passando ou que alguém passa. Você pode também jejuar por alguém da tua família, pela tua casa, pelos teus filhos,
pelo teu casamento, pela tua vida. Você pode jejuar por qualquer coisa. O jejum é uma forma da gente sacrificar o nosso corpo para Cristo e vivificar o nosso espírito. É muito importante quando você entrar num propósito de jejum, você alimenta o teu espírito, porque de nada adianta você fazer um jejum se você não tiver tempo com Deus. Então, no momento que você fizer o jejum, você tira tempo de qualidade com o Senhor, faz uma oração. Se você não consegue tirar 10, 15 minutinhos, meia hora por dia para o Senhor, conversa com Ele. Fala: Senhor, eu não tenho o hábito de te buscar, eu não tenho o hábito de orar. Pai, eu não sei orar, me ensina a orar. Amém? No início eu também não conseguia. No início era difícil para mim ficar meia hora na presença de Deus. E eu cheguei para o Senhor e disse: Jesus, eu não sei orar direito, eu nunca tirei tempo de qualidade com o Senhor, me ensina a estar na tua presença, me ensina a orar. Hoje você ora 10 minutinhos, amanhã você ora 15, depois você ora 20, quando você vê tá meia hora, quando você tá 1 hora, quando você vê você não quer mais sair da presença de Deus. Porque a glória e a presença do Senhor, ela vem nos envolvendo de uma tal maneira que ela vem nos preenchendo com a sua glória. Amém? E quando você sente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, você não quer mais sair dessa presença. Amém? Então é isso que Deus começa a fazer na nossa vida. Ele começa a dar o ar da sua graça, Ele começa a trazer a sua presença apalpável para as nossas vidas. E é muito bom. É muito bom a gente entregar a vida para Jesus. É muito gostoso, é muito gratificante, queridos. Amém? Então, se você deseja fazer algo para Jesus, faça agora. Se você deseja mudar a sua vida, mude agora. Não procrastine mais. Não procrastine mais. Não procrastine mais. Busque Jesus. Faça jejum. Ore, acorde nas madrugadas. Procure a igreja onde você congrega. Faz campanha de oração com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu líder. Convide pessoas para orar junto com você. Não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de se entregar para Jesus. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se você não é batizado, comece a pensar sobre o batismo. Se você não ora em língua, se você não é batizado com o Espírito Santo, peça para o seu pastor: pastor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Se você quer mudar realmente, se você precisa viver algo novo na sua vida, peça para o Espírito Santo, peça para Deus vir te batizar com fogo, aquele fogo que purifica, aquele fogo que consome, aquele fogo que transforma a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, amém? Então essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje, faça jejum, faça teste com Deus, se entregue na presença dEle. Eu creio, queridos, que vocês vão começar a ter uma nova visão, uma nova experiência, uma nova forma de pensar. Deus, Ele começa a mudar os nossos pensamentos, Ele traz clareza para nossa mente. A nossa visão, ela muda, ela abre. Você começa a ter uma nova visão da tua vida. Amém? Deus, Ele começa a transformar tudo ao teu redor. Se tem áreas na sua vida que você precisa ser restaurado, Deus vai lá e restaura. Se tem áreas da sua vida que você precisa que as portas se abrem, Deus, Ele vai lá e abre. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande Yahvé. Ele é o grande Adonai. Ele é o grande Eu Sou. Amém? Tome essa palavra para vocês. Faça algo diferente. Quanto tempo faz que você não está na presença de Deus? Se posicione, comece a buscar, comece a adorar, faça jejum. Amém? Se você nunca fez jejum, você quer iniciar algo diferente, fazer algo novo, começa a fazer hoje. Se entrega na presença de Deus. Eu creio que você vai viver coisas maravilhosas na presença de nosso Senhor Jesus. Amém? Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham uma terça-feira gloriosa na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor Espírito Santo
esteja com cada um de vocês, abrindo a mente, trazendo essa fome, essa sede pela palavra, pela presença de Jesus. Que vocês venham viver experiências sobrenaturais na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração. Eu amo a vida de vocês. Até amanhã, às 6 horas da manhã, nosso Café com Jesus. Glória a Deus.